Doutora Silvia Steiner, é uma honra tê-la aqui no Contraponto. Uma mulher, uma magistrada de um tribunal internacional. E mais, de um tribunal internacional penal, o que, de certo modo, é até difícil para nós, mulheres, imaginarmos uma mulher num tribunal penal internacional. Então, eu quero deixar registrado aqui os meus parabéns como brasileira e como mulher que sou também, né? Muito obrigada. Eu que estou muito contente de poder participar aqui desse bate-papo. Doutora, o que diferencia o Tribunal Penal Internacional da Corte Internacional de Justiça? Bom, são muitas as diferenças. A Corte Internacional de Justiça é um tribunal da ONU, é o poder judiciário da ONU e julga questões entre estados. O Tribunal Penal Internacional é um tribunal novo e é um tribunal penal, julga pessoas que praticam crimes. Portanto, são competências completamente diferentes. Que crimes, doutora? Crimes de guerra, crimes de genocídio e crimes contra a humanidade. Crimes fortes, né? Crimes fortes, aqueles que são os considerados crimes contra a paz. Doutora, o Tribunal Penal é a primeira corte internacional permanente. O que significa isso? Bom, é permanente, foi criado por um tratado, é permanente no sentido de que veio para ficar, julgar todos os crimes que ocorram após a entrada em vigor do tratado, que foi em julho de 2002. Se chama permanente para distinguir dos outros dois tribunais penais que estão atualmente em funcionamento e que são provisórios, que é o Tribunal de Ruanda, que funciona em Tanzânia, na África, e o tribunal que também funciona em Haia, que é o Tribunal da Iugoslávia, aquele que está julgando Milosevic, que todo mundo conhece, porque está julgando Milosevic. Quer dizer que, doutora Silvia, então, perdemos, doutora Silvia, pelo menos durante o mandato de quanto tempo? Um mandato de 9 anos. Quer dizer, não é provisório, a senhora realmente ficará por lá durante 9 anos. O mandato é de 9 anos. Eu costumo dizer que eu peguei 9 anos. É verdade. Bom, geralmente a mulher pega 9 meses, e agora serão 9 anos. Doutora Silvia, o Tribunal Penal Internacional, ele julga crimes contra mulheres. A senhora poderia nos dizer que crimes são esses contra as mulheres? Bom, quando foi criado o Tratado, o Estatuto de Roma, o Tratado de Roma, em 98, por causa da experiência desses dois tribunais provisórios, viu-se que as mulheres eram duplamente vitimizadas durante períodos de, principalmente, conflito armado. Vitimizadas como qualquer pessoa durante um conflito armado, perde seus filhos, perde o marido, perde a mãe, mas também vitimizadas pela prática, que é secular, de se fazer das mulheres botim de guerra. Então, as mulheres são estupradas, as mulheres são feitas escravas dos vencedores. E então, no Estatuto de Roma, teve-se esse cuidado de colocar os chamados crimes de gênero, que são aqueles crimes especificamente vividos por mulheres em situações de conflitos, quer como crime de guerra, quer como crimes contra a humanidade. Ou seja, a mulher sempre acaba levando o pior, né? Sempre. Não tem jeito. Sempre. Agora, importante, então, será nesse tribunal a inclusão de mulheres. Existe ali, que eu andei estudando o Estatuto, diz lá, no seu artigo 36, haverá representação justa de juízes do sexo feminino e do sexo masculino. Muito bem, o que significa, numericamente falando, representação justa? Bom, a distribuição justa, a distribuição equitativa entre homens e mulheres, para que se garantisse que houvesse um número suficiente de mulheres para levar ao tribunal aquilo que nós chamamos de perspectiva de gênero. Então, na eleição dos juízes, somos 18 juízes, dos quais 7 mulheres, o que foi considerado uma distribuição extremamente equitativa entre os diversos sistemas jurídicos. E, mais do que isso, o Estatuto de Roma exige que todos os juízes, homens e mulheres, tenham sensibilidade para questões, as chamadas questões de gênero. Então, para o trato das questões que envolvem mulheres e também para as questões que envolvem crianças. Que maravilha! E vale salientar também que é uma regra inédita nas leis que disciplinam os tribunais. Não há a menor dúvida. Havia durante o processo eleitoral uma certeza de que pelo menos 1/3 dos juízes do tribunal deveriam ser mulheres. Muito bem, que ótima notícia, doutora. Bem, algumas nações não participam do Tribunal Penal Internacional. Dentre elas, grandes nações, né? Os Estados Unidos, a China, a Rússia. Muito bem.
Ele foi criado, parece que em 2002, né? O Tribunal Ele Penal começou a Internacional. funcionar em 2002, foi criado em 98. Isso, mas começou a funcionar em 2002. A regra é, se o país não julgar o cidadão que cometeu determinado crime no seu Tribunal Nacional, o Tribunal Internacional o julgará. Tá? Esses países que não participam, por exemplo, se tiverem algum cidadão que tenha cometido um crime que o tribunal julgaria, e o Tribunal Nacional não julgar, e ele não participar do Tribunal Internacional, de alguma maneira a ONU remetendo para o Tribunal Internacional, esse tribunal irá julgá-lo. Eu pergunto, então que diferença faz participar ou não do Tribunal Penal Internacional? Bom, uma vez que o país ratifique o Estatuto de Roma, automaticamente está aceitando a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Então, se um nacional seu cometer um crime ou no território de um Estado que tenha ratificado o Estatuto, automaticamente ele está aceitando a jurisdição. Os Estados que não aceitam a jurisdição, os seus nacionais podem também ser levados ao tribunal se o Conselho de Segurança da ONU decidir. A diferença nesse caso é que o Conselho de Segurança, ele é seletivo. Sim. Ele não vai mandar todos os casos para o tribunal, mas apenas aqueles que forem mais urgentes ou mais importantes, como foi agora o caso de Darfur. Sim. Então, eu acho que o Estado que não quer ratificar, ele continua tendo obrigação de processar e julgar as pessoas que praticam esse tipo de crime e está sujeito a, contra a sua vontade, ter os seus nacionais levados ao Tribunal Penal Internacional. Então, eu não vejo vantagem em não ratificar o Estatuto. Certo. E quem bate o martelo realmente é a ONU. No final é a ONU. Tá Nesses certo. casos é a ONU. Agora, doutora, diga para nós, de que essas nações tanto reclamam para não participar? Seria o quê? Por exemplo, os Estados Unidos. Eles reclamam do quê? De ingerência no direito nacional? Ou até que ponto, então, eu pergunto, até que ponto o direito internacional não interfere no direito nacional? O direito internacional interfere no direito nacional, mas interfere a partir do momento em que o Estado ratifica um tratado. Então, isso é o exercício de um ato de soberania. Sim. Quando você aceita a jurisdição de um tribunal internacional. Muitos países, eles, por enquanto, não querem ratificar, porque eles querem primeiro ver como é que o tribunal vai funcionar. Principalmente se vai ser realmente um tribunal imparcial e um tribunal independente. Tá Alguns certo. países têm medo que o Tribunal Penal Internacional vai ter juízos políticos. Sim. Então, cabe agora ao meu tribunal demonstrar que veio para ser um tribunal imparcial e independente. Então, eu acho que num futuro, a médio e longo prazo, vai se tornar realmente um tribunal universal. Essa é a intenção. Agora, a senhora não acha que lá no fundinho os Estados Unidos talvez não queiram participar, por enquanto, desse tribunal, por uma questão assim, ou seja, para preservar essa aura de hegemonia? Ou seja, eu pergunto, é uma questão, no caso dos Estados Unidos, é uma questão de querer ser o maior, o mais poderoso, ou uma questão de achar que só deve confiar no direito deles, ou seja, o direito que eles fazem? Eu acho que vai um pouco da cultura, e uma cultura, vamos dizer, ela demora, ela leva tempo para ser mudada. Os Estados Unidos têm uma cultura de preservação das suas próprias instâncias, a ponto de não ratificar tratados, vamos dizer, como a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Protocolo de Quioto. Então, faz parte da cultura norte-americana. Mas eu acho que é uma cultura que, devagarzinho, ela vai mudando. Como de todos os países, nenhum país vai conseguir durante muito tempo continuar a ser uma ilha. Chega lá, não eu tem acho jeito, que né? chega. Doutora, o Tribunal Penal Internacional tem algum tipo de anistia para os criminosos? Não Nenhum considera tipo de anistia. nenhum tipo de anistia, não considera nenhum tipo de imunidade, como as imunidades tradicionais da diplomacia. É um tribunal em que a pessoa é julgada pelos atos que ela é acusada de praticar, independente do cargo ou função que ocupe. E não existe anistia. Ótimo. Doutora Silvia, diz lá, o tribunal só julga pessoa física. Então eu pergunto, se a SS, né, a mais tenebrosa, cruel das organizações nazistas, ressurgisse, o Tribunal Penal teria competência para julgar quem? A organização
ou os integrantes, os dirigentes da organização? Não, é um tribunal tipicamente penal, julga pessoas físicas. Então, no caso de uma SS ou de qualquer outra organização criminosa que praticasse crimes de guerra, de genocídio contra a humanidade, seriam seus líderes, seriam os autores intelectuais, os autores diretos, os cúmplices, mas não a organização em si. O tribunal também não julga, vamos dizer assim, menores de 18 anos. Isso seria um reconhecimento de imputabilidade aos 18 anos? Exatamente, a partir dos 18 anos, como é na maioria dos países com tradição jurídica igual à nossa, em que a maioridade penal começa aos 18 anos. Doutora, e para encerrar esse nosso primeiro bloco, porque a curiosidade é tanto, a gente vai fazendo uma bateria de perguntas. Diz lá também o Estatuto que os crimes no Tribunal Penal Internacional não prescrevem. A senhora poderia explicar para o telespectador o que isso significa? Bom, inclusive na nossa legislação penal existe a figura da prescrição, quer dizer, passado algum tempo sem que aquela pessoa seja levada a julgamento, então o Estado perde o direito de julgar. Em termos de crimes internacionais, a prescrição já está abolida há muito tempo. Há muito tempo que não se pode falar em prescrição de crimes de guerra, de genocídio contra a humanidade, exatamente porque são os crimes mais graves que colocam em risco a sobrevivência da própria humanidade. Então, seria incompatível com a ideia da gravidade do delito pensar-se que depois de 10 anos, ou de 15 anos, ou de 20 anos, aquele delito, aquele criminoso teria o direito de sair livremente, sem temer o julgamento por uma corte internacional. E é por isso que o Estatuto aboliu a prescrição. Isso quer dizer que o Tribunal Penal Internacional poderá vir julgar os criminosos nazistas, stalinistas, os crimes que ocorreram na África do Sul, tudo? Não, porque não tem efeito retroativo. Então, não respeita a prescrição, não reconhece a prescrição, mas não tem competência retroativa. Então, só os crimes praticados a partir de julho de 2002, que foi quando o tribunal se instalou de uma forma permanente. Doutora Silvia, nós vamos interromper um pouquinho a nossa entrevista. Já já voltamos para o segundo bloco e você continue conosco. Até já. Bem, iniciando agora o nosso segundo bloco com essa conversa deliciosa com a doutora Silvia Steiner. Vamos lá, doutora. Os juízes do tribunal, eles têm contato direto com o réu? Como a senhora faz? A senhora vai até ele? Como é? Não, os réus virão ao tribunal. Os estados vão entregá-los para que eles venham ao tribunal. Mas nada impede que o tribunal se reúna também em outro lugar e isso vai depender, caso a Agora, caso. doutora, como é olhar nos olhos, assim, nos olhos de um acusado de crime contra a humanidade? Como é? Assim, dá medo, dá aflição, é constrangedor? Eu não sinto medo nem aflição. Eu, às vezes, olho e fico me perguntando como aquela pessoa, se é que ela cometeu aqueles atos, como pode ter tido coragem de cometer. É difícil perceber um ser humano fazendo com outro ser humano o que geralmente se faz nessas situações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. É muita crueldade. Mas ele é diferente do criminoso comum? A senhora sente alguma diferença? Não. Quer dizer, eu acho que o nível de agressividade é bem maior. A agressividade é muito grande. Mudemos de assunto. Como é a alimentação em Haia? Horrível. Muito Horrível. Como a senhora vive lá? Casa, apartamento, quem cozinha, como é que é? Bom, eu tenho um apartamento muito bonito, estou curtindo muito o meu apartamento. Eu almoço no tribunal, que tem uma cantina, e à noite eu cozinho para mim. Quando eu tenho coragem, quando não tenho, eu faço sanduíche. É a melhor coisa. Que tipo de lazer a senhora pratica em Haia? Olha, por enquanto, andar de bicicleta. Que delícia. A senhora lê mais lá do que lia aqui no Brasil? Muito. Que livros, por exemplo? Dê um livro que a senhora leu ultimamente que gostou muito. Bom, agora mesmo eu estou acabando de ler um livro é um inglês que tem o nome francês, Louis de Bernières.
Senhor Vivo da Coca Lords. Puxa. Então ele viveu na Colômbia e conta sobre o problema das guerrilhas na Colômbia, é muito bem escrito. Então a senhora está em Haia e ao mesmo tempo na Colômbia, atualmente? Sim, tudo. E eu tenho também tentado até para exercício de língua, lido 2, 3 livros simultaneamente. Então, em inglês, em francês e espanhol. Então, eu estou me aperfeiçoando através da leitura. Maravilha. Doutora, agora cá entre nós, como são os juízes lá do tribunal? Eles são mais sociáveis do que os daqui, por exemplo, ou não? Porque aqui não há muita comunicação entre eles, né? Como Eu funciona? cheguei à conclusão de que juiz é tudo igual, só muda de endereço. É a mesma coisa. Lá a senhora se sente só? Bastante. Bastante. Me diga uma coisa, nos finais de semana, holandeses, né? Nesses finais de semana que a senhora se encontra lá, uma juíza do Tribunal Penal Internacional pode caminhar tranquilamente sem segurança oficial? Pode caminhar. Por enquanto, pelo menos, não houve nenhum problema de segurança. Há a segurança do prédio, a segurança do tribunal, foram instalados equipamentos de segurança nas casas dos juízes, certo. Mas a gente vai e volta para o trabalho de bicicleta. Ainda bem que, por enquanto, tudo está perfeito. E sem guarda-costa. A senhora vê muita diferença entre a polícia holandesa e a brasileira? A polícia Não vou perguntar quais, hein? Só vou perguntar se vê. A polícia holandesa é muito polida e não tem jeitinho. A senhora já foi ameaçada? Creio que não, né? Não. Pelo que a senhora está dizendo. E aqui no tribunal? Também quando a senhora não. era desembargadora aqui Também no Brasil? não. Também não? Não, nunca tive problema com... Doutora, qual foi a maior dificuldade que encontrou, que enfrentou quando chegou em Haia? Assim, que bateu de frente. Qual foi? Eu acho que é viver sozinha. Era a primeira vez na minha vida que eu vivia sozinha. E, além de tudo, sozinha e longe da família. A senhora chegou a chorar baixinho? Muito. Baixinho e alto também. Se arrependeu por segundos que fosse? Não, nunca? nem um segundo. Nem um segundo. Agora, me diga, como mulher, em tese, o que atribui ao fim do casamento? Intolerância ou desamor? Eu acho que é desamor. No tribunal, qual foi o maior constrangimento? Eu acho que o maior constrangimento foi ver uma certa desconfiança no começo em relação aos juízes do terceiro mundo. Poxa. E para o Tribunal Internacional, fazia parte dos seus sonhos, doutora? Eu não digo nem planos, hein? Eu digo dos sonhos. Nem sonhos, nem de sonhos. Depois da família, o que mais sente falta daqui do Brasil? Família em primeiro lugar, ainda mais agora que eu tenho neto. Mas os amigos. Eu acho que a convivência com os amigos, ou sair com amigos, ter com quem conversar, com quem trocar ideias. Bem, longe do Brasil as diferenças ficam claras, né? Me diga uma diferença relevante que a senhora notou, longe aqui do Brasil. Vivendo lá e vivendo aqui, quer dizer, essa diferença. Eu acho que, vamos dizer, essa falta de comunicação entre as pessoas. Os holandeses são bastante mais fechados. Aqui no Brasil, você encontra alguém de manhã, à noite, essa pessoa já virou amigo de infância. Então, acho que a maior diferença foi essa, é você perceber que você não poderia ter aquela intimidade que você costuma ter com as pessoas assim que você acaba de conhecer, como a gente tem aqui. Lá nada facilita, porque ele já tem aquela aura acinzentada, né? Exatamente. E ainda as pessoas são mais fechadas. Doutora, a senhora representa uma mulher doce e dócil. A senhora, para julgar, é mão pesada? Eu não, acho que não sou mão pesada. Eu era, aqui no meu tribunal, sempre acusada de ser liberal, como se ser liberal fosse um defeito muito grande. O que não é? E eu não sou mão pesada, eu sou muito legalista, eu dou muita importância para garantias individuais, para direitos individuais. Eu levo a lei muito a sério. Mas acho que não sou mão pesada, não. Aliás, a senhora atuou muito nessa área mesmo, é verdade? Atuei né? na área criminal, sim, quase que sempre. Não, mas mesmo dos direitos humanos? De direitos humanos também. Atuou bastante, né? Também, muito. Então já tem uma bagagem grande. Desde o meu tempo de estudante. Agora, doutora, como é que a senhora faz? A senhora que é uma fã incondicional da música popular brasileira, como é que a senhora faz para ouvir a música brasileira hoje em dia? Eu tenho uma coleção de CDs de música brasileira que cresce a cada visita que eu faço ao Brasil, a mala volta cheia de CDs. E quando há oportunidade de conjuntos brasileiros tocando, lá fora, eu sempre vou.
Agora, mais recentemente, fui assistir ao show do Djavan. Nossa, que beleza. Então, essas Matou a oportunidades, mata-se a saudade, sim. Pois é, doutora, há inclusive notícias de que a senhora tinha assim, uma forte intenção de montar em Haia um barzinho. Né? Eu achei interessantíssimo o nome. Posso contar para o telespectador? Pode, claro. Bardaia. Eu achei assim, o máximo essa ideia. Então, eu até queria saber se a senhora já realizou esse sonho, se nós podemos ir para a Haia, enfim. Eu ainda não realizei o sonho, mas ele está bem encaminhado. Que beleza. Inclusive porque já conheço 2 ou 3 brasileiros também que tocam violão, que tocam MPB, só falta juntar o grupo e arrumar um lugar adequado. Nossa, mas que maravilha, doutora, essa veia poética, porque a senhora tem uma veia poética, então, para eu gostar de música brasileira. E ainda querer montar um barzinho é porque realmente gosta de sonhar. Sabe que nós recebemos, semana passada aqui no Contraponto, um colega seu, também um juiz do Tribunal da Corte Internacional de Justiça, em Haia, e ele frisou aqui dizendo que, o Dr. Francisco Rezec, frisou que o importante era sonhar sempre, ainda que fosse um sonho assim impossível de ser realizado, que alguma coisa sempre vem, né? E eu estou feliz em saber que a senhora está quase concretizando esse sonho, que em breve nós podemos ir lá e conhecer o bar da doutora Silvia, Bardaia. Bardaia, antes de eu sair de Haia, eu vou montar o Bardaia. Doutora Silvia, agora vamos para um lado assim, um castigo de infância que a senhora jamais conseguiu se esquecer. Só tive uma ocasião em que levei as únicas palmadas da minha vida porque dei uma mordida na minha mãe e nunca esqueci. Mas eu não vou perguntar por que a senhora mordeu, mas tudo bem. Doutora, uma injustiça que praticaram com a senhora, não vale dizer que foi essa. Não, essa foi justa, foi extremamente justa. É uma injustiça que praticaram comigo. Eu, antes de fazer direito, fiz um ano de letras e sempre gostei de letras. E na primeira prova em que fiz uma interpretação de um texto e que eu achei magnífica e tirei a primeira nota baixíssima da minha vida, foi uma injustiça. Professora, por favor, escute o que a doutora Silvia diz aqui. Alguma paixão que não deu certo, doutora? Bom, várias em vários campos, mas situando no campo dos interesses. Fotografia. Eu queria ter sido uma grande fotógrafa. Os natais, onde a senhora passa? Natais com a família, sempre. E os aniversários? Aniversários tenho passado só. A senhora acha que a vida passa muito depressa? Acho que passa muito depressa. Mas e aí, sente que está usufruindo da vida como a vida merece? Eu acho que sim. Eu acho que minha vida é muito rica. Eu acho que eu sou uma mulher privilegiada. Tive uma vida muito rica, continuo tendo. Eu estou vendo que a senhora é rica, de alma rica. Não é só uma questão de ter a vida, é uma questão de ser rica, não é? Eu me sinto abençoada. Doutora, se pudesse mudar algo em sua pessoa, o que mudaria? Bom, tenho 3 segundos para pensar. Eu acho que eu mudaria tantas coisas. Difícil é saber o que é mais importante que eu mudaria primeiro. Eu sei. Acho que uma coisa que eu tenho exagero é ser muito transparente. Talvez eu gostasse de ser um pouco mais maliciosa, não no mau sentido, mas um pouquinho menos transparente. Já me trouxe muito sofrimento ser tão transparente. E outra coisa, Bom, hoje mesmo, conversando com uma amiga minha e perguntando se eu já tinha arrumado um namorado, eu falei, não, nada sério. Não, nós perguntamos se a senhora já arranjou um namorado holandês? Nada sério. E ela disse que ela sabe por quê. Porque eu sou muito séria. Então, acho que talvez eu devesse mudar isso também, ser um pouco menos séria, um pouco mais relaxada. Mais relaxada. Aliás, a senhora... Bom, tem o famoso Luiz Borges, né? Que ele diz, se eu pudesse viver novamente a vida... Como é que é a poesia dele mesmo, o poema dele? Se eu pudesse, trataria de cometer mais erros. Não tentaria ser tão perfeito. Tão perfeito, sair na chuva, tomar sorvete. Eu acho que... Bom, doutora Silvia, não temos 93 anos. Temos ainda um largo espaço pela vida. Dá para mudar? Dá para mudar, sempre dá. E a gente muda um pouquinho cada dia. É que demora para mudar, principalmente depois de uma certa idade, a gente fica mais resistente a mudanças. Mas eu tenho tentado mudar, ser um pouquinho mais relaxada.
Eu vou confessar aqui uma coisa para o telespectador. Eu estou assim, sentindo interromper essa entrevista, porque eu estou amando conversar com a doutora. Está uma conversa ótima, a senhora está de parabéns pelo que é, sabe, pelo que se mostrou aqui. O Contraponto, mais uma vez, agradece a sua presença e lhe deseja, mas muito sucesso em Haia. Eu tenho certeza que a senhora vai alcançá-lo. Muito obrigada, viu? Eu que estou muito contente de ter tido essa oportunidade, interrompi essa semaninha de férias para vir aqui com muito prazer. O prazer foi nosso. Obrigada. Boa noite, até a próxima quinta-feira.